Namastê, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, essa sintonização com a egrégora da chama violeta, né? Então, esse é um evento que a gente tenta fazer todos os meses, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas a ideia é que todos os meses a gente se encontre aqui em uma reunião que está fora das redes sociais, ela está aqui no Zoom e tem um motivo para isso, né? Então, esse encontro, ele é um encontro com um objetivo de ancorar um templo da chama violeta e ancorando esse templo, a gente pode acessar energias poderosas, energias da egrégora da chama violeta, né? E com isso fortalecer esse trabalho que a gente tem desenvolvido aí já há um bom tempo, né? Então, a egrégora é uma reunião de seres, né? Então, ela serve para beneficiar todo mundo que está aqui na matéria. Então, você pode entrar no grupo, tem lá N informações que o pessoal compartilha, mas o objetivo de estar ali é de estar com a nossa atenção e os nossos corações voltados para ativar a chama violeta nas nossas vidas, no planeta e com isso beneficiar a toda a humanidade, tá? Então, quem está ali no grupo recebe orações que são feitas aí praticamente todos os dias, decretos, tá? Eu faço aqui, inúmeras pessoas fazem ali, isso beneficia a toda a egrégora. A gente vai crescendo juntos na nossa jornada, tá? E a própria hierarquia espiritual, a hierarquia da grande fraternidade branca, que nos atende, que nos assiste, tá? Então, essa egrégora não é a egrégora da chama violeta do Luciano, né? Ela é uma egrégora da chama violeta do sétimo raio, que a gente só está fisicalizando isso a partir de um grupo, a partir desses encontros, mas que ela está aberta a todas as pessoas. É um tipo de trabalho que se realiza ao redor do mundo de diversas formas ali, em diversos formatos, e a gente está aqui trabalhando de forma online para que mais pessoas, para que as pessoas dos canais aí, né, do YouTube, do Instagram, do TikTok, possam ter acesso, possam se beneficiar também, tá? Então, basicamente isso que a gente trabalha aqui, né? Então, essa é uma live que não é uma live comum, né? Ela é a ancoragem de um templo, né? E talvez você tenha dúvida, né, do que isso significa, tá? Mas é ancorar aí na sua casa uma energia sagrada e poderosa para que você se trabalhe. Então, a partir do momento que a gente ancora esse templo, é como se um grande tubo de luz fosse colocado aí e os mestres passam a atuar junto com você durante esse trabalho, né, de uma forma mais intensa, mais poderosa, né? Então, quem fez a iniciação da chama branca, né, tem o seu templo interior, a gente ativou a chama branca ali, e uma coisa muito parecida acontece quando a gente ancora o templo da chama violeta, tá? Então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai ancorar aí. Para cada encontro, a gente tenta trazer um tema que vai nos beneficiar, um tema que vai trazer luz sobre um determinado assunto, tá? E a nossa sintonização de hoje, nós vamos falar sobre a nossa divina presença Eu Sou e como a chama violeta, que é uma ferramenta mestra para ativar essa energia, como é que elas trabalham em conjunto, tá? Então, é isso que nós vamos tratar hoje. A gente vai fazer diversos decretos do sétimo raio. A gente vai fazer uma meditação bem profunda e poderosa para a gente tentar buscar ali na nossa essência o que tem nos bloqueado, o que não tem, o que tem nos impedido de realizar esse propósito, né? Esse nosso propósito, né? De estar aqui diante do fogo sagrado, diante do altar de Deus, Pai e Mãe, né? Então, para que a gente possa começar o nosso encontro, né? Então, procure ficar numa postura confortável. É importante que a gente não cruze braços, pernas durante esse trabalho, porque a gente vai invocar
a energia divina, os mestres estarão conosco nesse trabalho e eles vêm fazer ajustes nos nossos corpos, né? Então, a dica aí é: se você está com os braços cruzados, as pernas cruzadas, você está fechando o seu campo de energia, tá? Então, se você está num lugar que você sente que a energia não está boa, tal, quando você faz isso, você está fechando o seu campo. Ou seja, ninguém rouba a sua energia, ninguém tenta te atacar, tá? Mas nesse trabalho, o que a gente precisa é exatamente o oposto, é estar receptivo e se entregar à energia dessas hierarquias para que elas possam vir realizar o trabalho, os anjos da chama violeta, os mestres virem e realizarem o seu trabalho, tá? Nós vamos falar sobre o nosso eu sou, né? Todo mundo tem clareza, sabe o que é o seu eu sou? Alguém tem dúvidas sobre isso? O eu sou seria a sua divina presença mesmo, a sua essência. Sim, seria divina presença, né? Eu vou explicar um pouquinho, né, em detalhe, um pouquinho de como funciona isso, tá? E eu estou preparando uma live, inclusive, só para falar do eu sou. Tem bastante assunto para a gente falar assim, a gente vai detalhar isso depois, mas é importante que a gente saiba, né, o que que é o nosso eu sou. Então, olha só o que que acontece, né? A maior verdade dos ensinamentos aí da fraternidade branca, a grande coisa que eles nos ensinam é que nós somos divinos, nós já somos divinos, tá? E assim, né? Pô, legal, tudo bem, né? Mas eu tenho um monte de problema, as coisas não funcionam para mim, as coisas não dão certo, né? E o que está acontecendo se eu sou divino, se eu tenho poder, né? E a questão é que essa não é só uma frase bonita, essa é uma realidade quântica. A nossa divina presença, eu sou, ela não é o nosso ego, né? Então, não é o que o Luciano é o que a Cristina é, não é o nome que a gente carrega, né? Ela é a centelha de Deus. Ela é uma porção de Deus individualizada, é uma individualização de uma consciência cósmica que reside dentro de nós, a nossa essência mais pura, perfeita e ilimitada, né? Então, olha só, né? Quando a gente olha de baixo para cima e tenta entender esse cenário, a gente precisa entender o seguinte: a religião, tá? Como é que a gente pode entender a religião? A gente pode entender como um pequeno aquário. Sabe esses aquários de bolinha, assim, que tem um peixinho dourado nadando ali? Então, a religião ela pode ser entendida como isso. Tem ali a água doce, tem todo um ambiente, tem toda uma preparação ali, e isso a gente entende como a religião. E ela é muito boa para muita gente, ela é um caminho a ser percorrido, e muita gente passou e percorreu, né? Só que quando a gente olha um pouco mais além, é, o que que é a espiritualidade? A espiritualidade é um oceano gigantesco. E aquele pequeno aquário, ele está dentro desse oceano. Esse oceano é a espiritualidade. São as outras religiões, as outras formas de conhecimento, o pessoal que fala de ET, o pessoal que fala sobre energia, o pessoal que fala de física quântica, que fala de N outras coisas ali, de N outros conhecimentos, técnicas de cura e tudo mais. Esse mar de coisas é espiritualidade, né? Mas Deus não é uma coisa e nem outra. E a gente precisa ter isso muito claro. Deus é uma coisa que está muito acima de tudo isso. Deus é consciência, né? E a gente precisa ter isso muito claro. Deus é consciência e Deus é amor. E essas duas coisas significam a mesma coisa. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu me torno
um ser amoroso. Quanto mais amor eu tenho, mais consciência eu tenho de quem eu sou, né? E olha só o que a gente acabou de falar aqui, né? Olhando nas minhas anotações aqui. O eu sou é a centelha de Deus, a individualização da consciência cósmica. É uma coisa muito maior do que tudo isso. A espiritualidade e religião são caminhos para a gente chegar ao que é Deus, ao que são os mestres, ao que é o nosso eu sou. Tá? Então, quando a gente olha, aqui parece que existem algumas camadas para se chegar até Deus, níveis de consciência, existem etapas em que a gente precisa atravessar para a gente descobrir, perceber quem é Deus. E quem está aqui nessa faixa, a faixa da matéria, você tem o quê? Os problemas, as dores e as dificuldades de quem está nessa faixa, né? Se identificar com esses problemas e com o seu corpo físico, se identificar, poxa, eu estou envelhecendo, eu vou morrer, daqui a pouco tem vermes comendo o meu corpo e acabou a vida, né? Você está se identificando com uma etapa. Qual é o seu nível de consciência? O nível de consciência de quem tem uma percepção ainda muito pequena. Então, à medida que você percebe, né? Poxa, eu tenho uma religião, né? Ah, eu me desenvolvo espiritualmente, eu faço meditação, eu trabalho com a fraternidade branca, eu, sei lá, eu faço iniciações no budismo, ah, eu sou mestre de Reiki. Você está encontrando caminhos que vão elevar sua consciência, seu gradiente de luz, e com isso você vai acessando camadas mais elevadas, tá? Lá em cima está o nosso eu sou. Então, quando a gente fala você é divino, significa que lá em cima o seu eu sou, ele manda um pequeno fiozinho de luz aqui para a matéria e esse fiozinho de luz cria uma personalidade encarnada, né? A personalidade é o nosso sistema de corpos, nosso corpo físico, etérico, mental, emocional, e esses corpos, eles aqui têm uma experiência, mas no nosso coração aqui tem a nossa centelha divina, tem essa conexão com o nosso eu sou. Então a gente nunca esteve separado dele, né? E o nosso eu sou é uma expressão de Deus, né? E isso significa o que, mais ou menos, né? Deus não é aquele velhinho barbudo que fica sentado nas nuvens, né? Deus não tem corpo físico. O Deus que criou o nosso mundo, que nos criou, ele está muito mais para uma rede neural, para um grande sol. Imagina um grande sol, o nosso sol 100 vezes maior. A gente percebe Deus dessa forma. E os raios do sol que vão saindo, que vão se afastando aqui, chegam até a gente, e esses raios podem ser entendidos como mônadas, como presenças individualizadas de Deus, porque o sol irradia, irradia, e os raios que vão chegando são manifestações desse Deus. Só que eles estão num nível de consciência ainda muito elevado, né? Então, para que desça até a matéria, ele precisa de um pensamento, e esse pensamento cria a matéria e a gente vem aqui e experiencia, tá? Então é mais ou menos essa a lógica do nosso eu sou. Então, quanto mais a gente pensa que nós estamos nos aproximando, quanto mais nós pensamos que a nossa consciência está aumentando, se expandindo, quanto mais a gente aceita isso, mais isso acontece, porque é o poder desse Deus que está aqui no nosso coração que nós estamos usando para poder dar esse passo, tá? Então a gente precisa ter essa consciência e percepção, tá? E assim, eu gosto sempre de trazer, né, aspectos da neurociência, da física quântica, para poder trazer fundamentos também para o nosso lado racional, tentar entender isso melhor, né? Porque às vezes a gente sente uma energia muito legal,
Só que aí o nosso lado racional começa a questionar e falar um monte de coisa, né? Então, é, a gente tem sempre que perceber que para a física quântica tudo é energia e vibração. O seu corpo físico aí é energia e vibração condensada que você pode modificar, tá? Quando você ativa o seu eu sou, você está ativando uma frequência muito alta da sua própria existência. Você existe lá em cima, tá? Você não é a experiência aqui. Você está vivendo a experiência. Você é algo que está muito além disso, tá? E a gente tem que se reconhecer. Então, quanto mais consciência nós temos de quem nós somos, nós nos tornamos amor manifestado aqui, porque nós percebemos que nós estamos lá em cima e não aqui embaixo, tá? Então, quando você ativa seu eu sou, você entra em ressonância com a fonte criadora. Você permite que a fonte criadora se expresse através de você, né? E isso não é misticismo, né? Isso é uma ciência, isso é a ciência da cocriação. Então, os nossos pensamentos, palavras, né? E tudo que começa com eu sou são decretos poderosos que moldam, que criam a nossa realidade, tá? Então, tem um ponto importante aqui, a importância de reconhecer e sentir o nosso eu sou. Esse é o primeiro passo para você manifestar o alinhamento com o seu propósito. Você precisa aceitar, sentir, se entregar para o seu eu sou, né? E é quando você para de buscar fora, você para de buscar aí, de olhar para todos os lados e olhar para dentro de si, é que você vai perceber isso, tá? Os mestres ascensionados, a grande fraternidade branca, eles são os exemplos vivos que estão aí sobre a manifestação do eu sou, né? O próprio mestre Saint-Germain, ele tem lá nos seus livros ensinando como ativar essa presença poderosa, como ela deve manifestar na sua vida, e tem numerosos exemplos de seres que passaram aqui na Terra, que experimentaram aqui nesse plano e que conseguiram ter o domínio sobre os seus corpos, que permitiram que o eu sou se manifestasse nas suas vidas, né? Então eles mostram o caminho que a gente tem a seguir, tá? E assim, complementando tudo isso, né, nós conhecemos a chama violeta, a gente participa dos encontros ali, né, e a gente sabe da capacidade de purificação e transmutação da chama violeta, tá? Então, ela vai transformar aquela energia densa em luz, vai transformar o negativo, né, em positivo e vai nos ajudar nessa jornada para fazer com que o nosso eu sou se manifeste, brilhe. Então a gente pode usar a chama violeta para limpar tudo aquilo que nos impede de enxergar o nosso eu sou, de fazer com que ele se manifeste, né? E na verdade, quando a gente fala eu sou, a chama violeta, limpando, é o nosso eu sou nos ajudando a limpar, a ter uma visão mais clara, a ter uma percepção melhor de que ele está ali nos apoiando e ele usa a chama violeta para dissolver essa neblina que impede a nossa centelha divina de irradiar, tá? Então a chama violeta ela atua exatamente nisso. Dissolve, transmuta, libera bloqueios profundos, permitindo que a nossa verdadeira essência, o nosso eu sou, vai emergir ali com toda a força, né? Então a gente precisa acreditar, aceitar, se entregar e decretar também, né? Então para a gente seguir aqui, né, vou pedir para vocês, né, se você quiser pegar um copo de água, né, e colocar aí do lado para a gente, assim que ancorar o templo, né, a gente vai trazer essa energia, a gente vai abençoar essa água, né? Então, pode ir lá, busca essa água para a gente fazer isso, que a gente vai ancorar agora o templo da chama violeta e a gente vai fazer uma meditação profunda. Então, tem um minutinho, se quiser tomar uma água, inclusive correr no banheiro, dá tempo. E a gente começa aqui daqui a pouco.
tá bom? Para você que está aí, vai fazendo algumas respirações bem profundas, bem lentas e profundas. Espera só mais um instante para a gente começar. Então, vai fazendo algumas respirações aí, vai aquietando o seu corpo enquanto o pessoal chega. Então, vamos lá. A partir de agora, vai fazendo respirações bem profundas, respirações lentas, longas e profundas. E vai aquietando o seu corpo aí, enquanto nós pedimos que a hierarquia divina também esteja presente conosco neste trabalho. Nós saudamos a grande fraternidade branca, os sete arcanjos, sete Choran, sete Eloins. Nós saudamos os nossos mentores e guias. Nós pedimos que eles estejam presentes conosco neste momento, que nos auxilie nessa jornada. Esse é um momento de paz, de luz e de bênçãos, em que nós pedimos uma proteção espiritual, uma grande proteção sobre o nosso lar. Nós pedimos uma proteção deixando a cada um invisível a toda e qualquer energia negativa. Nós pedimos que um manto de invisibilidade seja colocado sobre cada um, sobre os seus lares, sobre os seus familiares. Inspire profundamente. Vamos pedir que a nossa divina presença, eu sou, assuma o comando a partir de agora. Inspire profundamente, solte o ar. Que a partir deste momento seus corpos estejam totalmente relaxados e em paz. Inspire mais uma vez profundamente. Que a partir deste momento a sua divina presença, eu sou, assuma o comando. Nós vamos neste momento saudar os senhores dos quatro quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Pedir que eles estejam conosco aqui e agora. Vamos ao norte saudar Eloaê e Eloá, ao sul Peliur e Virgo, a este Alfa e Ômega, a oeste Hélios e Vesta. Neste momento nós ativamos a egrégora da transmutação, ancorando o sétimo raio solar da sagrada chama violeta. Manifestai agora essa poderosa energia da chama do sétimo raio
para que possamos abençoar e transmutar toda a vida que contactarmos. Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados e grandes seres cósmicos, sete Elohim, sete arcanjos, sete Chohans, especialmente vós, bem-amado mestre ascensionado Saint Germain, e porte seu complemento divino, os arcanjos Ezequiel e Santa Ametista, os Elohims Arcturus e Diana, bem-amada Kuan Yin, todos os que servem ao sétimo raio. Nós pedimos que neste momento estejam conosco. Vinde, 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 permanecei conosco neste momento. Carregai-nos com todo o poder do amor, da misericórdia, da compaixão, do apelo e da transformação do fogo violeta. Vinde, vinde, vinde. Eu sou o raio violeta da transmutação, eu sou o raio violeta da transmutação. Eu sou o raio violeta da transmutação. Neste momento, sinta e imagine que um grande sol da chama violeta se forma ao seu redor e preenche todo o ambiente onde você está. Neste momento, você está em solo sagrado. Você está no templo da chama violeta. Está ancorado aí, com o benefício de toda a hierarquia do sétimo raio, para trabalhar durante esse dia as energias do seu corpo, dos seus corpos, a energia da sua casa. Então, neste momento, faça uma pequena oração, agradecimento à sua divina presença, eu sou, e a esses seres que estão com você neste momento. Nós pedimos aos arcanjos Ezequiel e Santa Ametista que saturnem as nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas, todo o nosso sistema de chakras, com a poderosa chama violeta. Pedimos nesse momento que preencha todos os nossos sentimentos, pensamentos, com o fogo sagrado da liberdade. Vamos pedir que essa chama violeta gire vertiginosamente, que vá atuando profundamente sobre os nossos corpos, que vá dissolvendo toda a cota de karma e toda energia negativa que estiver presente. Talvez você esteja sentindo alguma dor, talvez alguma parte do seu corpo tenha algum incômodo. Então sinta essa energia atuando, limpando e purificando tudo em luz. Você vai sentindo essa fogueira aumentando e pode até imaginar que um templo de luz se forme ao seu redor. Nos planos sutis, você está em um templo de luz. Você pode imaginar que esse templo está aí na sua casa agora. Ele pode ter um tamanho que você entender. Pode ser inclusive maior que a sua própria casa. Sinta o ar entrando e saindo no seu corpo e vai oxigenando as suas células. À medida que o ar entra, a chama violeta inunda profundamente o seu ser. À medida que o ar sai, ele vai expelindo toda a energia negativa e imediatamente ela é dissolvida numa fogueira de chama violeta. Nesse templo sagrado, tudo é feito de luz violeta. As paredes, o chão, o teto, uma energia vibrante que pulsa, e é muito agradável estar nesse ambiente. Você percebe que não está só. A sua divina presença, eu sou, está ali também. E ao seu redor há um coro
de anjos da chama violeta. Eles vieram a seu pedido. Eles vieram porque nós ancoramos esse templo aqui. Eles vieram para sustentar essa energia e ajudar você nessa jornada. Eles vieram porque sentem um amor muito grande para com a presença de Deus em seus corações. Esses seres, eles sustentam a energia porque representam a energia e a força de milhares de seres de luz que já passaram por esse templo de luz que está aí na sua casa. Milhares de seres de luz que formam essa egrégora conosco. Então nós pedimos que as bênçãos que nós recebemos aqui, elas se estendam para todos que fazem parte da nossa egrégora, que todos sejam abençoados, que todos sejam ungidos pela cruz de Malta de Saint Germain. Você percebe que nesse templo há uma grande fogueira da chama violeta em um dos cantos, que representa a inteligência ativa de Deus, a chama da liberdade, a chama que nunca se extingue, a chama eterna do Espírito de Deus. E você sente o calor, a purificação e a liberdade que essa chama irradia. Passe alguns instantes sentindo como é bom esse momento. Mais uma vez, mentalmente, nós invocamos a presença e a assistência do bem-amado Mestre Ascensionado Saint Germain, guardião da chama violeta. Nós convidamos os arcanjos Ezequiel e Santa Ametista para abençoar o nosso encontro, para levar paz, luz e bênção a todos aqueles que são os guardiões da chama violeta. Neste momento, se entregue à chama violeta. Se entregue a esse momento de amor, de paz e de luz e permita que essa poderosa chama violeta inunde totalmente o seu ser, que ela dissolva tudo o que precisa ser dissolvido. Talvez venha um assunto à tona e você não queira se desfazer dele. Perceba se há apego aí e simplesmente se entregue. Você não precisa mais carregar nenhuma bagagem. Se o mestre Saint-Germain bater à sua porta hoje e dizer: venha comigo, você não precisa fazer malas. Simplesmente saia com as roupas do corpo e você será provido, provida por tudo. Então, por que carregar uma bagagem mental, uma bagagem psicológica, uma bagagem de medo? Você não precisa de nada disso. Então, deixe que essa chama sagrada queime tudo isso no seu ser. Você vai sentindo essa chama se intensificando e percebe que também a sua chama trina está aí. Um sol do fogo azul, do fogo dourado e da chama rosa cobrindo todo o seu ser. Você inspira profundamente,
com o coração aberto, com a consciência expandida, sintonizado com essa energia do templo da chama violeta. Vamos agora fazer uma oração para ativar e manifestar a nossa divina presença. Eu sou. Repitam comigo, mentalmente. A amada e poderosa presença divina, eu sou em mim. Eu invoco agora a plenitude do meu ser crístico. Eu sou a luz divina que me guia. Eu sou o amor incondicional que tudo transforma. Eu sou o poder ilimitado da criação. Eu sou a inteligência divina em cada ação. Eu sou a chama violeta que transmuta toda imperfeição. Eu sou a pureza de Deus. Eu sou a pureza que Deus deseja manifestar no meu mundo. Eu sou a liberdade plena de ser quem eu realmente sou. Eu sou a abundância que flui naturalmente para mim. Eu sou o bem-estar e a saúde divina no meu corpo, mente e espírito. Eu sou grato. Eu sou abençoado. Eu sou. Que assim seja, assim é. Sinta esses decretos ecoarem no seu ser e vibrarem profundamente. Que a chama violeta dissolva toda dúvida sobre o seu eu sou. Pergunte-se agora: o que impede você de se fundir ao seu eu sou? E permita que isso seja dissolvido pelo fogo sagrado. Sinta o seu corpo físico se fundindo ao seu eu sou, o seu corpo mental inferior, o seu corpo etérico, o seu corpo emocional, todos os seus sistemas de corpos se fundindo ao seu eu sou, e todas as barreiras, todas as energias densas que estiverem ali vão imediatamente se dissolvendo. Neste momento, permita a si mesmo que esse poder do eu sou se manifeste, que a chama violeta dissolva tudo que está impedindo você de manifestar a luz do seu eu sou. A causa de toda dúvida é imediatamente dissolvida. Você se entrega a essa presença de Deus. A palavra falada é uma ferramenta de poder. Quando nós decretamos, estamos ativando a nossa capacidade co-criadora. Portanto, sintam cada palavra, visualizem a energia da chama violeta agindo em você. Nós vamos juntos, com força, com fé, proclamar os seguintes decretos. Repitam comigo. Nós vamos decretar 3 vezes cada um deles. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a divina presença em ação, transmutando toda limitação. Eu sou a divina presença em ação, transmutando toda limitação.
Eu sou a divina presença em ação, transmutando toda limitação. Eu sou a chama violeta que me liberta de todo padrão antigo e negativo. Eu sou a chama violeta que me liberta de todo padrão antigo e negativo. Eu sou a chama violeta que me liberta de todo padrão antigo e negativo. Eu sou a chama violeta que dissolve toda dor e sofrimento. Eu sou a chama violeta que dissolve toda dor e sofrimento. Eu sou a chama violeta que dissolve toda dor e sofrimento. Eu sou o sétimo raio da liberdade e proteção divina. Eu sou o sétimo raio da liberdade e proteção divina. Eu sou o sétimo raio da liberdade e proteção divina. Eu sou a luz da minha própria divindade, brilhando intensamente. Eu sou a luz da minha própria divindade, brilhando intensamente. Eu sou a luz da minha própria divindade, brilhando intensamente. Eu sou a transmutação de todas as minhas células e do meu DNA. Eu sou a transmutação de todas as minhas células e também atuando no meu DNA. Eu sou a transmutação de todas as minhas células e do meu DNA. Sinta as suas células sendo ativadas e recebendo essa poderosa luz violeta. Ela vai dissolvendo toda a negatividade, vai dissolvendo também todo tipo de contaminação, metais pesados, toda a toxicidade dos alimentos, da água, tudo que estiver impedindo o seu bem-estar vai sendo dissolvido agora pela ação da chama violeta. Eu sou a perfeição do meu plano divino agora manifestado. Eu sou a perfeição do meu plano divino agora manifestado. Eu sou a perfeição do meu plano divino agora manifestado. Eu sou a chama violeta que me traz clareza, intuição e sabedoria. Eu sou a chama violeta que me traz clareza, intuição e sabedoria. Eu sou a chama violeta que me traz clareza, intuição e sabedoria. Eu sou a abundância divina que flui em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a abundância divina que flui em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a abundância divina que flui em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a paz, a harmonia e a alegria em meu coração e no meu mundo. Eu sou a paz, a harmonia e a alegria em meu coração e no meu mundo. Eu sou a paz, a harmonia e a alegria em meu coração e no meu mundo. Expire profundamente. Eu sou a vitória da luz aqui e agora. Eu sou a vitória da luz aqui e agora. Eu sou a vitória da luz aqui e agora. Nós selamos esses decretos em nome da divina presença Eu sou, que assim seja e assim é. Nós selamos os nossos corpos com o poder da chama violeta, selamos nossos lares, todas as nossas atividades, a nossa família. Cele neste momento com a chama violeta e com o poder desses decretos, tudo que você quiser selar e proteger. Inspire profundamente e sinta os benefícios desse decreto e dessa ativação de luz. Lembre-se que, junto com você, centenas de seres, de anjos de luz da chama violeta, decretaram juntos, ativando o poder dessa egrégora e abençoando a todos. Inspirem profundamente.
Sintam o seu corpo. Sinta o ar que entra e sai suavemente. Permita que cada expiração libere toda a tensão que sobrou, qualquer preocupação, qualquer peso que você ainda carregue. Entregue tudo isso à Terra. É como se todas essas energias fossem escoando do seu corpo e vão se fundindo à chama violeta que está na Terra, vai dissolvendo tudo. Lembre-se também que você está no centro do templo da chama violeta. Sinta a cor vibrante do violeta, um violeta profundo, com tons de rosa, com tons de azul. Sinta um calor suave, a sua vibração de pura transmutação, liberdade, perdão. Você está no meio de tudo isso, sentindo e permitindo que essa energia flua. Observe dentro de você quantas vezes nós nos sentimos aprisionados por velhas narrativas, por ecos do passado que parecem ditar o nosso presente. Quantas vezes a ansiedade nos sufoca, a dúvida nos paralisa e a escassez nos impede de sonhar e de manifestar o nosso potencial pleno. Esses são como véus densos que se acumulam, camada por camada, sobre a nossa verdadeira essência, cobrindo uma verdade luminosa que reside no seu interior. Dentro de você, pulsando em cada célula, em cada átomo, existe um sol, uma luz indomável, eterna, perfeita, autossustentável. Essa não é uma luz que você precisa criar ou buscar fora. Ela é você em sua mais pura e elevada expressão. Sinta isso. Essa é a sua divina presença, eu sou. Ela não é algo a ser conquistado, mas algo a ser revelado. Ela está dentro de você. Ela é a centelha divina, a parte imortal e perfeita de Deus em você, a fonte ilimitada de toda sabedoria, amor incondicional, poder criativo e abundância infinita que está aí em você, esse sol brilhante. Deixe esse sol vir à tona, deixe esse sol aumentar de tamanho. Espere profundamente. Essa sua divina presença, eu sou, é a sua impressão digital cósmica. Ela contém o projeto perfeito do seu ser. Está tudo bem, está tudo lá. E ela revela tudo o que você precisa. Então sinta essa paz. Você não precisa do desespero do exterior, da ansiedade e nem da preocupação. Talvez você perceba que é viciado, viciada em tudo isso e que é difícil largar, mas você não precisa de nada disso. Deixe que esse sol do eu sou se expanda e ele vai imediatamente curando, abençoando cada uma dessas coisas e vai libertando o seu ser. Mas o ego, o medo, as memórias traumáticas, as crenças limitantes que não te servem mais, muitas delas herdadas
absorvidas do coletivo ou criadas por experiências passadas. São como nuvens densas que teimam em cobrir o seu sol interior. Elas geram caos mental, ansiedade, que se manifesta em sintomas físicos, os padrões negativos que repetem em seus relacionamentos, nas suas finanças, as crenças limitantes que sussurram: você não é capaz, você não merece, você não é digno. Elas criam uma realidade distorcida, afastando da sua verdade, do seu poder inato. Agora eu convido você a estender a mão da sua consciência e, com total intenção e permissão, pedir à chama violeta que venha em seu auxílio. Veja essa chama, a energia do sétimo raio, a frequência da misericórdia, do perdão, da liberdade, da transmutação divina, envolvendo todo o seu ser. Ela é o fogo alquimista divino, a energia que dissolve e transmuta tudo o que não serve mais, sem julgamento, sem culpa, apenas com amor. Ela não queima no sentido de destruir, mas transmuta, eleva, purifica e libera. Pense nela como um rio de luz violeta líquida, uma cascata de energia purificadora, correndo através de cada fibra do seu ser, desde o topo da cabeça até a planta dos seus pés. Sinta essa energia gentil, mas poderosamente transformadora, penetrando em sua mente. Ela é como um aspirador cósmico de alta frequência, que suga o caos mental, os pensamentos acelerados e repetitivos, a neblina da confusão, a autocrítica incessante, as narrativas de escassez e limitação, a preocupação excessiva com o futuro ou o remoer do passado. Deixe vir à tona tudo que você precisa queimar com esse fogo sagrado. Sinta essa chama sagrada dissolvendo as preocupações, a ansiedade que aperta o peito, liberando essas energias, esses nós energéticos que aprisionam a sua clareza mental. O que antes era um peso e confusão, agora se torna leveza, clareza e discernimento. Permita que essa energia vá queimando tudo em luz. Deixe que a chama violeta flua para o seu coração, o centro do seu ser, o centro do amor incondicional. A chama violeta é como uma borracha divina que apaga as mágoas profundas, os ressentimentos guardados, a culpa que te impede de sentir o amor incondicional por si mesmo e pelos outros. Perceba isso. Você se culpa, você não se permite se amar, você não se permite amar aos outros. É hora de deixar essa grande fogueira atuar ali e queimar essas energias. Procure também pelo peso do luto não processado, as dores de traições passadas. Deixe o fogo consumir tudo isso.
Sinta a chama sagrada transmutando a dor do passado em compaixão, o sofrimento em sabedoria, o medo em coragem e a separação em união. A chama violeta abre o seu centro cardíaco para receber e irradiar mais amor, mais perdão, mais gratidão, expandindo a sua capacidade de amar e de ser amado. Sinta esse sol de amor explodindo a partir do centro do seu coração em todas as direções. Mais amor, mais perdão, mais gratidão. Inspire profundamente. Permita que a chama violeta desça para o seu plexo solar, o centro do seu poder pessoal, da sua vontade, da sua autoestima. Sinta a chama violeta dissolvendo o medo, a insegurança, a sensação de impotência, todas as crenças limitantes sobre o seu valor, sua capacidade de prosperar, de ser feliz, de manifestar seus sonhos e de se posicionar no mundo. Ela é como uma energia que dissolve tudo em luz, dissolve as amarras invisíveis que te prendem a padrões negativos de autossabotagem, a ciclos repetitivos de carência, de vitimização que não servem para mais nada. Ela restaura o seu senso de empoderamento, autoconfiança, capacidade de agir a partir da sua força interior. Sinta o seu poder pessoal se expandindo. Sinta que você está aumentando de tamanho, seus corpos energéticos. Você não tem a altura do seu corpo físico. Sinta que você está se expandindo em luz e vai ficando com 2 metros, 3 metros, 5 metros. Você vai aumentando de tamanho e se vê com 50 metros de altura. Se perceba como um grande ser de luz que você é. E permita que a chama violeta continue atuando e dissolvendo essas dúvidas. Será que eu posso ser um gigante de luz? Será que isso não é pecado? Será que eu não estou cometendo um crime? Não, você não está. Permita-se sentir como um grande sol de luz, com 50 metros de altura. E esse sol irradia em todas as direções, abençoando toda a humanidade. Sinta-se liberado, liberada, como um pássaro que se desprende de uma gaiola, que por tanto tempo ela acreditou ser o seu lar, ou como uma borboleta emergindo do casulo, expandindo suas asas coloridas pela primeira vez. Sinta as asas da sua liberdade se abrindo, prontas para alçar voo em direção às mais altas expressões do seu ser. Sinta isso por algum instante, peça a sua divina presença que te mostre o caminho, que te liberte. Inspire profundamente. E agora, com o caminho desobstruído, com os véus dissolvidos, o sol do seu Eu Sou pode brilhar em sua plenitude, sem impedimentos, sem filtros, em sua luz mais pura. Reflita sobre isso.
Se entregue ao seu eu sou. Sinta a sua chama trina, a chama azul, a chama dourada e a chama rosa se expandindo por todo o seu ser. Ela é a fonte de toda a criação do seu ser e permita que essa chama trina aumente de tamanho de forma igual. Sinta agora uma luz dourada e branca, uma energia pura se expandindo do seu coração, preenchendo cada célula do seu corpo e se irradiando para além dele, para o seu campo energético, para o ambiente ao seu redor. Ela é a sua verdadeira essência, vibrando na mais alta frequência da sua divina presença. Sinta essa luz se expandindo em todas as direções. Sinta agora a chama verde do quinto raio, também se expandindo e preenchendo todo o seu ser, abençoando todas as pessoas. Sinta a chama do sexto raio rubi dourado, inundando e abençoando o seu ser e toda a humanidade. Inspire profundamente, vai se percebendo de volta à realidade tridimensional. Inspire profundamente, vai se percebendo de volta, porque você precisa retornar à sua vida prática. E essa profunda conexão e ativação se manifesta de formas surpreendentes, de formas tangíveis no seu dia a dia, transformando a sua realidade em diversos níveis. Peça que a sua divina presença eu sou atue sobre o caos mental, e o caos mental se transforma em uma clareza cristalina para tomar decisões com alinhamento com o seu propósito divino. Como se uma nuvem, uma névoa densa se dissipasse para revelar um caminho claro e iluminado pela frente. O seu eu sou faz com que a ansiedade se dissolva, com a névoa se dissolve ao sol, dando lugar a uma paz interna inabalável, uma sensação de que você está ancorado, ancorado, seguro, resiliente. Não importa o que aconteça ao seu redor, a sua divina presença, eu sou, estará lá para te amparar. As crenças limitantes, como eu não sou bom o suficiente, dinheiro é difícil, o amor não é para mim, são transmutadas pelo seu eu sou em verdades capacitadoras. Você se vê a partir de agora agindo com confiança, sabendo que o seu valor intrínseco e inegável percebe que as portas da abundância, em todas as suas formas, financeira, emocional, espiritual, se abrem com mais facilidade para você, pois você se alinhou à vibração da prosperidade e do merecimento.
Diga para si mesmo: eu mereço. eu sou, fluindo através de mim. Então, eu rompo e quebro as crenças limitantes. O seu eu sou atua sobre os padrões negativos de comportamento ou de pensamento, como procrastinação, reatividade excessiva, ciclos de autossabotagem ou atração de relacionamentos desequilibrados. Começa a desfazer tudo isso de forma natural. Você não precisa mais dessas coisas na sua vida. Aquilo que antes parecia incontrolável perde força, pois a chama violeta transmutou a sua raiz energética e o seu eu sou te impulsiona para a ação consciente e alinhada com o seu bem maior, com mais leveza, com propósito. Expire profundamente, sinta isso. Neste momento, a sua intuição se afia exponencialmente, tornando-se uma bússola interna, confiável, que sempre aponta para o seu bem maior e para a sua verdade mais profunda. Novas ideias, soluções para desafios, soluções criativas, insights profundos chegam até você sem esforço. Aceite isso, permita isso, como se o universo sussurrasse em seu ouvido, guiando cada passo com sabedoria divina. O seu corpo físico responde a essa harmonização energética, vibrando com mais vitalidade e energia, saúde e bem-estar. A transmutação energética pode auxiliar na liberação de bloqueios somáticos e promover a autocura, pois a energia estagnada é liberada, permitindo que a força vital flua livremente. Sinta todo o seu corpo físico fluindo de forma saudável, as células, todos os seus sistemas, centros energéticos totalmente equilibrados e fluindo em luz. E por fim, os seus relacionamentos florescem de verdade, na autenticidade e no amor incondicional, pois você irradia uma frequência de autoaceitação e conexão genuína, atraindo e nutrindo interações mais saudáveis e elevadas. Você estabelece limites claros e se comunica com mais clareza, compaixão e respeito mútuo. Sinta a sua presença, eu sou atuando em todos esses aspectos. Você absorve esse novo estado de ser como uma esponja de luz. Você absorve tudo isso e tudo isso vai se impregnando no seu inconsciente e vai ao mesmo tempo formando uma barreira de luz e proteção para anular e cancelar tudo que for diferente da luz de Deus. Vai respirando profundamente, vai se sentindo de volta aqui e agora, a realidade tridimensional. Tudo isso que fizemos não é sobre se tornar algo que você não é, mas é sobre lembrar, reconhecer e permitir que se manifeste quem você já é, em sua essência divina. É permitir que a divina presença do Eu Sou, que reside em você, se manifeste, livre de todas as amarras, em toda a sua glória, poder e beleza. Respire fundo essa verdade. Sinta a chama violeta, que ainda está atuando ali, ainda está transmutando e purificando. E sinta o seu eu sou, brilhando, guiando,
amando e manifestando através de você em cada aspecto da sua vida. Para selar esse trabalho, mentalmente, permita mais alguns instantes de sintonia profunda com o seu eu sou. Sinta essa energia reverberando em todos os aspectos da sua vida, enquanto você decreta comigo mentalmente. Eu sou a chama violeta em ação, transmutando tudo que não me serve e me elevando. Eu sou a minha divina presença, eu sou aqui e agora, manifestando minha verdade e o meu poder. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou abundância, eu sou livre, eu sou o que eu sou. Permaneça assim mais alguns instantes. Você está absorvendo todas essas frequências no seu ser, nos seus corpos. Mesmo que você não saiba como isso está acontecendo, há todo um processo que está gravando essas energias no seu ser, para que você se recorde delas, para que elas estejam sempre presentes aí. E com as suas mãos de luz, agora coloquem sobre o seu copo de água. Vamos pedir uma bênção especial da hierarquia da grande fraternidade branca, uma bênção especial dos arcanjos Ezequiel e Santa Ametista, para que energizem essa água com a poderosa chama violeta, para que ela sirva de remédio, para que ela sirva de cura e bênçãos para todos que fizerem uso dela. Que essa poderosa energia possa dissolver todas as doenças, dores, dificuldades e todos os problemas que você ou quem fizer uso dessa água estiver enfrentando. Que ela restabeleça a saúde perfeita e manifeste um estado de plena paz, luz e amor. Está decretado. Respire profundamente, traga esse copo até você e tome um pouquinho dessa água. Sinta essa energia divina percorrer todo o seu corpo como uma corrente eletrônica de luz, energizando, revigorando, trazendo paz, luz e amor para todo o seu ser. Você pode partilhar essa água com a sua família, pode partilhar com os seus animais, pets, colocar na água deles para que eles recebam essa energia e bênçãos também. Inspire profundamente. Vá voltando para a sua realidade tridimensional agora, se abraçando, dê um abraço em si mesmo. Diga mentalmente: eu me amo, eu me aceito, eu me permito e eu me liberto. Eu sou a chama sagrada fluindo através de mim. Eu sou o meu eu sou me guiando, me libertando e abençoando. E é uma alegria estar aqui agora, é uma alegria estar sentindo essa felicidade imensa, porque afinal eu sei que Deus está aqui e agora comigo. Está decretado. Nós enviamos o nosso amor, a nossa gratidão a toda a hierarquia do sétimo raio, a toda a hierarquia da grande fraternidade branca, que estiveram conosco nesta manhã abençoada. Em nome de Deus, nós encerramos esses trabalhos espirituais, nós encerramos o templo da chama violeta que foi aqui ancorado. Pedimos que as bênçãos recebidas elas se irradiem por toda a humanidade, se irradiem por todos os filhos e filhas de Deus, em especial para todos os nossos familiares e para todos que fazem parte da nossa egrégora, levando luz, bênção e libertação para todos. Em nome de Deus, nós agradecemos a toda essa hierarquia de luz
em especial ao bem-amado Mestre Saint Germain, e que haja sempre paz, luz e amor. Deus seja louvado. Está decretado. Eu sou, eu sou, eu sou. Faça uma inspiração bem profunda, abra os olhos, seja bem-vindo, bem-vindo de volta. Vocês estão bem? Maravilhoso. Todo mundo de Primeira volta? parte para mim foi muito emocionante, chorei demais. Ah, Muito bom. que bom. Esse contato é para conectar com a nossa alma, com a nossa essência, né? E tudo bem se a gente chorar, acho que não tem nada demais, né? Acho que a gente tem que trazer essa essência, o que nós somos de verdade à tona. Acho que é esse o objetivo desse trabalho, né? Então, fico feliz, né? Espero que tenha trazido paz, conforto, libertação, principalmente, esse encontro. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, antes da gente encerrar aqui. Eu quero agradecer, Luciano, porque essa semana, nas minhas meditações, eu percebi que eu tinha uma dúvida de falar, eu sou a minha divina presença, eu sou. Eu Uhum, não usava o divino, né? E aí eu falei, preciso começar, né? Porque eu quero ser original de fato, eu dizia, aham. né? Eu falei, então, eu posso ser divino. E comecei a colocar assim no divino e a tentar me conectar mesmo com a Uhum, minha divina presença. E aí hoje você traz esse tema para trabalhar justamente isso. uhum, Eu estou imensamente grata por estar aqui e poder realmente ir me reconhecendo, né, uhum. desse lugar. Que maravilha, que Muito legal. obrigada. Uhum. Light, acho que você está no mutada. Agora, só gratidão, Luciano, só gratidão. Me veio muita inspiração. Ah, que coisa boa. Acho que essa semana vai ser muito produtiva. Hum, Tudo que eu estava ali pensando, me veio muita coisa. que coisa boa, gente. Fico muito feliz. Espero que a Gra- semana de vocês seja abençoada, realmente, que todas essas bênçãos aí elas se estendam não só pela semana, mas por todo sempre, né? Mas que os próximos dias aí sejam abençoados para todos nós. Amém. Obrigado, Luciano. Um beijo para todas. Um beijo, Verinha. Obrigada, Lu. Um Bem, beijão muito grande. obrigado. Até o nosso Tchau, próximo tchau. encontro. Eu vou colocar no grupo depois lá, para quem quiser assistir de novo, fazer de novo a meditação, tá? Vou deixar lá para todo mundo. Gente, Tá bom. tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Beijo para todos.